Salve Maria, paz e bem. Começando aqui a nossa formação sobre confissão, né? Lembrando que vou estar tirando a maioria dos assuntos desse livro. Confessai-vos bem, né? Tem coisas que tem aqui que eu não vou poder estar colocando aqui diretamente, né? Mas quem quiser estar conhecendo mais sobre esse livro, né? Do Padre Luiz Chaveirinho, pode estar querendo comprar na editora do Anderson Luiz Reis, né? Editora Imaculada. E a passagem que eu quero ler, né, a respeito do tema, que é sobre confissão, é de João 20, né? Evangelho de São João 20, né? Vou pegar do 21 até o 23. Vai dizer assim: disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O que é a confissão e como se confessar? Vai ser a proposta dos nossos 3 pequenos vídeos, né? E estou aqui com o catecismo na mão, que tem uma frase interessantíssima, né? De Santo Agostinho, que vai dizer assim: quando os cristãos esforçam-se para confessar todos os pecados que lhe vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos os perdões da misericórdia divina. Olha o que Santo Agostinho vai dizer: quando os cristãos esforçam-se, é preciso se esforçar para se confessar e para fazer uma boa confissão. O que é confissão, né? O catecismo diz no parágrafo 1455: confissão dos pecados significa acusação, tá? Abreviado. Nós acusamos os nossos pecados. Não é para chegar diante do sacerdote e dizer para o sacerdote, contar a historinha: eu cometi pecado por causa de fulano de tal, eu fiz isso por causa de ciclano de tal, porque o demônio me tentou por causa disso, por causa daquilo. Você chega e diz: padre, eu fiz isso, isso, isso e isso. O padre não vai lhe julgar, não vai lhe condenar. Na verdade, ele vai fazer uma coisa maravilhosa para você, que vai ser lhe perdoar os seus pecados. O padre aqui na terra significa persona Christi, pessoa de Cristo aqui na terra. Então é o maior ato de misericórdia. Em todos os sacramentos que a gente conhece dos 7, né? Esse é o maior diante da misericórdia, porque não se pode participar dos outros sacramentos se esse assim não for pendurado em nossas almas. Se a gente não viver assim, aceitando esse sacramento como algo forte para nós, algo vivente na nossa alma, a gente não vai poder viver os outros sacramentos. Porque para receber Cristo na Eucaristia é preciso se confessar, para que assim não seja feito em estado de pecado e assim cometendo sacrilégio. Aí vai dizer assim: mesmo do ponto de vista, parágrafo 1455, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais se torna culpado. O catecismo ele vai direto, né, nas nossas feridas. Ele diz que até para a gente ter uma conciliação com o nosso próximo, é preciso se confessar. Porque assim, quando a gente vai apontar o defeito dos outros, a gente lembra logo dos nossos, né? Quando a gente vai julgar alguém, julgar uma ação de alguém, julgar um ponto que às vezes é um ato desnecessário, porque às vezes a pessoa que está lá na frente é humana, está passando por algo que a gente às vezes nunca passou, nunca viveu, a gente acaba logo que inadequadamente acusando, julgando. Então quando a gente se confessa, faz sempre uma boa confissão, nós nunca vamos sentar numa mesa com 3 ou 4 para falar mal de um que não está ali.
Nós nunca vamos logo de cara acusar uma ação de uma pessoa se a gente tem sentido de que os nossos pecados também são grandes. Também precisam ser acusados e confessados. Aqui é a confissão, né? Uma confissão não é você esperar, né, para viver aquele mandamento que a igreja colocou a ponto. Se confessasse pelo menos uma vez a cada ano no tempo da Páscoa. A confissão ela tem que ser feita, né? Nossa Senhora apareceu em La Salete e disse que aqui na terra não se tem uma alma tão santa que se pode se passar mais de 3 dias sem confissão. Assustador, né? Mas é isso. Se Nossa Senhora vinda do céu sabe falar isso, então a gente não pode abrir as nossas bocas para dizer que nós temos pecados, que nós somos pessoas santas, que logo de cara não temos conhecimento, porque nós podemos fazer tudo isso. Nós podemos estudar, podemos conhecer, podemos buscar, né? Tem o padre Leonardo Wagner mesmo, né? Que é um mestre, né? Na área da confissão, que ensina muitas coisas boas sobre confissão. E também, né? Ter cursos a respeito de como se confessar. Tem pessoas também que não vão se confessar porque não sabem o que é uma confissão. Eu vou me confessar o quê? Né? A pessoa às vezes bebe, né? Se prostitui, fala mal da vida dos outros, assiste novela, né? Faz tantas coisas de errado. Para ela é normal. Para ela é coisas boas, é coisas que não tem pecados. Como é que ela vai se confessar se ela mesmo não sabe nem o que é pecado? Por isso é preciso a anunciação. Hebreus 10, 17. Logo a fé provém da pregação. É preciso alguém ensinar, é preciso alguém mostrar. É preciso alguém chegar e dizer que aquilo é pecado, que aquilo é um erro. Sabendo-se que logo de cara não vamos ser aceitos por anunciar esses pecados. Porque é difícil uma pessoa que está comendo uma carne tão gostosa de sexta-feira e a gente dizer que é pecado a pessoa comer uma carne de sexta-feira. Porque é um dia que a igreja celebra para nós. Nós celebramos junto com a igreja o dia da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que quem está comendo seu churrasquinho lá não vai querer parar. Então você chega, a culto aponta. A pessoa logo de cara não vai querer aceitar isso, né? Então Santo Agostinho também vai dizer assim: quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. A pessoa já está fazendo amizade com Deus, já está ali já no vínculo de amor fraterno com Jesus. Deus acusa teus pecados se tu também os acusar. Tu te associas a Deus. O homem é pecador. Santo Agostinho está dizendo. São, por assim, diz duas realidades. Quando ouvides falar do homem, foi Deus que o fez. Quando ouvides falar do pecado, foi o próprio homem que fez. Quando se vê falar do homem, independente de quem seja o homem, né? Um assassino, um estuprador, seja lá quem for, foi Deus que o fez o homem. Não dessa capacidade, com essas realidades pecaminonas. Mas Santo Agostinho está dizendo que quando se fala de pecado é o homem que faz o próprio pecado. Porque nós somos livres. Nós escolhemos pecar. Nós escolhemos viver uma vida de pecado. Não é Deus que condena o homem, vai dizer Santo Agostinho. É o homem que escolhe pecar, escolhe se condenar a si próprio. Pecado, o que é pecado? Pecado é uma constinação. O homem escolhe pecar. O homem é livre. Pecado é a ausência do amor. Quando Santo Agostinho dizia, ame e faça tudo. Então se você ama, você nunca que vai escolher cometer pecados. Ah, irmão, mas todos nós somos pecadores por natureza. Sim, mas por prática, prática é uma escolha de quem peca. Prática é uma escolha de quem peca. Praticar o pecado é uma escolha de uma pessoa. A gente pode falar isso porque a gente sabe que nem todo mundo comete os mesmos pecados. Não é todo mundo que rouba. Não é todo mundo que estupra. Não é todo mundo que está agora usando drogas. Virando as noites em festas mundanas.
Alguns escolhem optar por isso. Então a confissão, ela é tratada desse jeito. A confissão, ela tem que ser um ato, vamos se dizer assim, bem forte, né? Uma escolha obstinada nossa. Nós temos que lutar, correr atrás para fazer sempre a boa confissão. Eu pegar uma folha, colocar aqui os 10 mandamentos e fazer um bom exame de consciência dos 10 mandamentos. Assim também eu devo pegar os 5 mandamentos da igreja e colocar os 7 pecados capitais e colocar numa boa confissão e fazer uma confissão geral dos meus pecados. E assim buscar se confessar, como São João Paulo II se confessava 2, 3 vezes na semana, São Padre Pio 2, 3 vezes na semana, São João Maria Vianney todos os dias, São Francisco de Assis todos os dias. Santa Teresa de Ávila chegou a caminhar 43 quilômetros para fazer uma boa confissão, para se confessar, buscar uma confissão. Então o que é a confissão? Se alguns lutaram tantos e outros hoje brincam com confissão. Já vi pessoas, eu falo isso porque eu já vi pessoas dentro de campanha de quaresma, né? Chegar para me dizer assim, eu confessei 2 ou 3 pecados, depois eu volto e confesso o resto. Cometeu sacrilégio, um pecado a mais na confissão. Não é para se brincar de confessar pecados. Também já vi padres pegar lista, que eu ensinei pessoas a fazer lista para se confessar, com o curso que eu fiz com o Padre Leonardo e tanto estudo, né, do catecismo e tudo. Dizer que aquilo ali foi tirado da internet. Onde é que tem isso na internet, pelo amor de Jesus Cristo? As pessoas hoje não podem mais estudar para fazer uma boa confissão, porque tem padres que não vão deixar. Pessoas que não fazem uma boa confissão, que quer que a pessoa também se condene. Nesse pequeno livro, né, Confessados Bem, uma jovem de 7 anos de idade, olha a radicalidade. 7 anos de idade. Cometeu um pecado. Pecado que ela foi crescendo e não foi se confessando. Escondeu. Não quis se confessar. Na parte da sexualidade. Não quis se confessar. Só que chegou um tempo, né, que ela viveu uma vida muito santa, ela morreu. Ela morreu, seus familiares, né, parentes, quiseram colocá-la como santa, uma pessoa santa. Porque, claro, logo de cara era ela como se fosse uma santa. Só que ali aconteceu algo extraordinário. No seu 3º dia de morte, né, ela morta ali com 3 dias morta, o padre vai celebrar, vamos dizer assim, uma missa de corpo presente. Chega lá para celebrar a missa, né? O padre sente algo puxando sobre os seus braços. Puxando. E ali o padre para e pergunta o que é aquilo. E a jovem diz, em alta voz, que para o padre parar de rezar por ela, porque ela foi condenada por ter escondido os pecados na confissão. A jovem tinha sido condenada. Santa Teresa de Ávila, um dia Cristo aparece, né, para ela e fala com ela. Teresa, você está vendo esse floco de neves caindo? Ela disse, sim, Senhor, eu estou vendo. Jesus vai dizer para ela, são as almas dos fiéis que estão indo para o inferno. E aí Teresa diz, Senhor, então tenho que rezar mais por essas pessoas. Jesus diz, não, Teresa, eles têm conhecimento, são pessoas como você, pessoas de igreja. Senhor, então tenho que fazer mais penitência, tenho que... Ela falou um bocado de coisa, tentar converter mais eles, tentar ensinar mais. Jesus diz, Teresa, não, eles não precisam mais disso. São pessoas como você, pessoas que rezam, pessoas que fazem penitência, pessoas de igreja de fé. E aí Teresa diz, Senhor, então o que é que eu devo fazer para ajudar essas pessoas? Ajudar essas pobres almas. E ali Jesus diz para Teresa de Ávila que o motivo que aquelas pessoas estão indo para o inferno não era simplesmente não ser um bom cristão, não viver na igreja, não se confessar, não ir para a igreja, mas eram confissões mal feitas. Aquelas pessoas estavam indo para o inferno como um floco de neves que caíam porque estavam fazendo confissões mal feitas.
Isso é atormentador, meus irmãos. Porque a gente não para perceber. Nesse pequeno livro aqui, né, do Dom Bosco, ele fala a respeito do demônio mudo. O demônio que faz as pessoas. Tinha um grupo de pessoas que se confessavam, saía, entrava outro, saía, entrava outro. Dom Bosco sempre ali, tentando ajudar os jovens, as pessoas, a fazer sempre boas confissões. E ali, em um daqueles grupos, tem um jovem. O jovem não consegue se confessar de jeito maneiro. E ele, Dom Bosco, vê o demônio. Dom Bosco vai e pergunta para o demônio o que o demônio estava fazendo ali. O demônio diz: eu estou aqui, esperando esse jovem sair, para tentar ele a viver uma vida de pecado de novo lá na frente. Já estou aqui tentando ele para ele não contar alguns certos tipos de pecados. Até na confissão existem demônios. Para cada tipo de pecado que a gente comete, existe um demônio nos tentando. Oséias 4:6 diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Por que nós se perdemos? Porque nós não queremos ler, nós não queremos estudar. Talvez você vai passar por cima desse vídeo aí como se fosse uma história do conto das carochinhas, não vai querer ler. Eu mostrei o livro, você não vai querer ler. Se tem o catecismo, você não vai querer pegar para ler. Como se fosse algo normal, né? Ah, mas a vida é assim mesmo. Ninguém pode garantir que ninguém vai para o céu, que ninguém vai para o inferno. E vamos continuar vivendo nossa vida de qualquer jeito. Achando que todos os tipos de pecados cometidos não vai chegar diante do dia do juízo final, diante do nosso Deus. O que é que vai pesar mais na balança? As festas, as bebedeiras, as orgias, os palavrões, palavras desonestas, o ciúme desonesto, pornografia, masturbação. O que é que vai? Ou se vai ser uma confissão bem feita? Ou se vai ser uma caridade pelo próximo? Hein, meus irmãos? Qual lado da balança vai pesar mais? O catecismo, ele diz assim: a satisfação. Muitos tipos de pecados prejudicam o próximo. Preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, estabelecer a reputação daqueles que foi caluniado. Aqui é para quem fala mal. Quem fala mal tem que ser depois. Se alguém fala mal de alguém, aquela pessoa perdeu algo na sua caminhada, perdeu algo na sua vida, e às vezes entrou em depressão, ficou triste. Nós temos que restituir isso. Tem que botar na nossa cara, tá? Dizer: eu errei, eu falei mal de fulano de tal estava certo. Não é só confessar, não. Aí vai dizer assim: ressaciar as ofensas e injúrias. A simples justiça exige isso. Além disso, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próximo, o próprio pecado. Vou ler mais uma vez. Além disso, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador. Nunca uma pessoa que está em pecado ela vai querer ler, ela vai querer rezar. Porque o pecado ela vai enfraquecendo aquela pessoa. E vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Até chegar do ponto de que a pessoa vai estar tão fraca que vai começar a viver uma vida de pecado. Que não vai querer mais rezar, não vai querer mais ir para a igreja, se afasta de tudo e de todos. Tudo por causa de não querer ser mais de Deus. De ter vergonha de Deus. Olha o que vai dizer em Efésios. Efésios não, Filipenses. Filipenses. O homem não tem, portanto, de que se gloriar, porque toda a nossa glória está em Cristo. E quem oferecemos satisfações
produzindo, digamos, fruto de conversão. Aqui entra uma realidade. Nós às vezes queremos ser deuses. Por isso muitas das vezes não queremos nos confessar. Às vezes chegamos a dizer, eu não vou me confessar com o padre porque é um homem como eu. O médico também fica doente. Por que nós vamos para o médico? Os jogadores de futebol também erram passes, perdem gols. Por que nós assistimos futebol? São realidades que a gente precisa analisar. Analisar para vivenciar o que é verdadeiramente estar diante de um confessionário, estar diante da misericórdia infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. E no próximo vídeo eu vou falar mais a respeito desse livro. Contar algumas histórias que tem dentro desse livro. Histórias extraordinárias que vão chocar algum de vocês. Salve Maria, paz e bem. Compartilhe esse vídeo e vamos para o próximo vídeo.